Oi, tudo bem? Fica aí para ouvir a palavra de Deus. Em Filipenses capítulo 2, diz assim: a humildade cristã. Se, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, brilhando como estrelas. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Timóteo e Epafrodito. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que, quando virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor, com grande alegria, e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Paulo, neste momento, neste livro, ele está em uma prisão. E ele é considerado, o livro de Filipenses, um dos livros mais alegres da Bíblia. E a gente pensa, poxa, Paulo está em uma prisão e literalmente é o livro da Bíblia, um dos livros da Bíblia mais alegres. Então a gente vê como que mesmo em situações assim, que aparentemente estejamos presos, a gente se vê em um local sem saída, a nossa alegria não tem que estar na situação, né? Naquilo que está acontecendo naquele momento, mas no fato de que o Senhor está com a gente. Então, mesmo que fisicamente ele estivesse sob uma célula, estivesse preso, né, assim, atrás das grades, isso era algo físico, mas ele se alegrava porque espiritualmente ele estava liberto em Cristo Jesus. O Espírito Santo, a presença de Deus estava perto. Por este fato, por esse grande fato, por Deus estar perto dele, ele não se preocupava, ele somente ficava feliz e alegre. E aqui ele fala, ele tem tristeza. Quando ele fala, por exemplo, sobre Epafrodito, em que ele esteve em uma situação de doença, mas o Senhor não permitiu que ele morresse para que a tristeza de Paulo não fosse ainda tristeza sobre tristeza. Ele já estava triste por estar numa prisão, isso, claramente. Mas ele não queria que coisas ruins mais acontecessem. E o Senhor, pela sua graça, ele não permitiu que Epafrodito, o irmão de Paulo, morresse. Então,
Paulo, ele se alegrava pela bondade de Deus, pelo cuidado de Deus em todos os momentos em que Deus ele se mostrava presente ali na vida de Paulo, mesmo Paulo estando preso. E aqui o Senhor nos ensina que a gente tem que agir humildemente, que a igreja, que os irmãos em Cristo devem agir como um só, com o mesmo espírito, com o mesmo amor, sendo uma só igreja, porque todos nós somos membros do mesmo corpo, do corpo de Cristo Jesus, e se estivermos desunidos, divididos, como que o corpo funciona? Não, o corpo precisa estar completamente unido para a sua função exercer perfeitamente. Mas agora, se a igreja, se os irmãos em Cristo estiverem separados, como vai funcionar? As coisas não fluirão bem, as coisas não vão funcionar. E aqui a gente tem que entender que a gente precisa, sim, ser uma igreja unida. Os irmãos em Cristo não devem ter rivalidade ou inveja um dos outros, mas, na verdade, apoiar uns aos outros. Ter as mesmas atitudes que Cristo Jesus teve. No versículo 8, diz assim: e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, ele decidiu humilhar-se a si mesmo por amor a todos nós. E nós devemos seguir a sua atitude, as nossas atitudes devem ser as mesmas de Cristo Jesus. Devemos nos humilhar, devemos humildemente considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos e humilharmos, agir como servos. Servos de Deus em primeiro lugar, mas servir ao nosso irmão em segundo lugar. E é isso que o Senhor se agrada, porque o Senhor quer que sejamos servos. O que nós somos, senão seres humanos, senão irmãos em Cristo, senão criações de Deus? Nós devemos servir sim uns aos outros e agirmos todos como um só, servindo ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus vivo. E aqui também fala que nós devemos nos alegrar em qualquer momento, seja nos momentos de tribulação, seja em qualquer momento, devemos estar com a nossa confiança e os nossos olhos em Cristo, porque Cristo já nos deu alegria por meio do seu Espírito, o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá esse fruto da alegria, mesmo diante de situações tristes, desesperadoras, assim, né? Mas o Espírito Santo, ele está presente. O Espírito Santo, ele dá a alegria dele. Então, mesmo em situações de aflição, devemos estar confiando no Senhor Jesus e esquecer as coisas dessa terra. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se o Senhor cuida até mesmo dos lírios do campo, que hoje nascem e amanhã são lançados ao fogo, não cuidará muito mais de você, que é muito mais valioso do que os lírios? E nem mesmo Salomão se vestiu como um desses lírios. Você acha mesmo que o Senhor não vai cuidar de você, não vai prover? Deus é o Deus da providência, Jeová Jirê. Ele cura, ele salva e liberta. Se você colocar a sua confiança em Cristo Jesus, tenha a certeza de que Deus te proverá. Mesmo se o dinheiro faltar, mesmo se qualquer coisa faltar, Ele proverá. O Senhor providencia. São coisas que às vezes a gente acha que são coisas poucas, mas o Senhor providencia. Em fevereiro eu fiz aniversário e teve uma festinha surpresa na igreja, e glória a Deus por isso, fiquei muito feliz, porque eu não esperava por isso, né? Era surpresa. Teve uma festinha surpresa na igreja e a minha pastora deu uma blusinha pra mim. E a tia Marta também, ela também deu pra mim um tênis. E a tia Josi, que é a amiga da minha mãe, deu pra mim uma bolsinha. Só que assim, ela tava tudo embrulhado. Eu só vi quando eu cheguei em casa e eu fiquei muito feliz, né? Quando eu cheguei em casa e eu fui abrir, todos eram da mesma cor, bege. E eu tava querendo muito começar a comprar roupas de cores neutras. Eu acho muito bonito. E assim, isso era só um desejo no meu coração. Mas eu não sou de ficar comentando muito essas coisas. E eu também não tinha orado sobre isso. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor sonda os nossos corações e a nossa mente. E então eu recebi esses 3 presentes, assim, que foram de uma cor que eu tava querendo muito, sabe? Glória a Deus por isso, eu fiquei muito feliz. Porque era algo que eu queria, e a gente vê o cuidado de Deus nessas grandes coisas, né? Então, a gente sabe que Deus é fiel com a gente em todas as situações. O que a gente vai se preocupar, entende? E não somente isso. A minha avó, ela tinha viajado e quando ela voltou dessa viagem, ela trouxe uma coisinha pra mim também e eu fiquei muito feliz. E eu tava pensando, as minhas aulas ainda irão voltar. E eu estava pensando, poxa, eu vou começar a comprar, assim, materiais de uma tonalidade mais azul. E tem uma garrafinha que eu tava olhando muito assim, falei, nossa, eu vou comprar uma garrafinha assim. Que é um tipo de azul bebê, uma garrafinha assim, um modelo assim redondinho, eu acho muito bonito. Só que, tipo, eu não comentei isso com absolutamente ninguém. Foi só um desejo do meu coração, era uma coisa assim que passou pela minha cabeça que eu tava querendo muito. Mas assim, eu não fiquei com isso na mente, falando com as outras pessoas, não falei isso com ninguém, literalmente. E eu sei que quando a minha avó chegou aqui, ela me deu um presente. Quando eu fui abrir o presente, era uma garrafinha redondinha, do modelo que eu queria, azul claro, azul bebê. E tipo, eu fiquei, nossa,
Glória a Deus, porque isso foi o Senhor. Então, o Senhor, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes e nos grandes detalhes. Pelo fato de você estar vendo esse vídeo, isso já é um agir de Deus na sua vida, na minha vida, de poder estarmos aqui falando sobre a palavra de Deus, conversando e ouvindo também a voz de Deus. Porque o Senhor, Ele se faz presente e Ele fala com você e comigo através das palavras, né? Então, que a gente venha somente confiar em Cristo Jesus e entender que Ele providencia, que Ele é Deus, um Deus de perto e é um Deus de longe. É um Deus que, mesmo que a gente ache que Ele está distante, na verdade Ele está perto, mais perto que a gente imagina. O Senhor é onipresente. Então o Senhor está com a gente. Ele está cuidando da gente, independentemente do momento, o Senhor está cuidando da gente. Então o que a gente tem que fazer é somente descansar e confiar no Senhor de todo o nosso coração, porque Ele proverá, Ele nos guarda. O nosso dever é confiar nele. Jesus te ama, fiquem com Deus.